Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Tem muitas notícias hoje envolvendo o futebol do Vasco da Gama, essa reformulação total no departamento de futebol para o ano que vem e notícias agitadas dos bastidores de São Januário, principalmente tratando da reformulação do elenco. De 15 a 20 jogadores poderão estar de saída para essa próxima temporada. A gente vai informar sobre isso. 4 já tiveram férias antecipadas e outros 3 poderão estar sendo confirmados nessa próxima semana, que não farão mais parte do Gigante da Colina para o ano que vem, sendo eles Morato, Vanderlei e o Hernando. Além disso, falar também sobre chegada de jogador, porque parece que o Júlio César, goleiro do Grêmio, foi oferecido ao Vasco para o ano que vem. O empresário já entrou em contato, inclusive, com o presidente Jorge Salgado para fazer essa ponte e iniciar as negociações. Então a gente vai falar sobre isso, falar sobre o treinador. 2 nomes ganham cada vez mais força dentro do Vasco, Dorival Júnior e Zé Ricardo. Está sendo aguardada apenas a chegada do diretor executivo para fechar a contratação. Então, temos muitas notícias e, é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no seu clube do coração, não perca o vídeo de hoje. O vídeo está de fato imperdível e também se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe aqui o seu like, o seu comentário sobre o que você vem achando dessa reformulação do departamento de futebol do Vasco. Faço questão de saber a sua opinião. Então deixa aqui quem você acha que deve ser o treinador, quais contratações você acha que o Vasco deve fazer. Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E como eu iniciei esse vídeo, né? Eu volto a repetir, o Vasco vai fazer uma reformulação do departamento de futebol. Isso já está sendo comentado há muito tempo. O único grande problema é que até o momento nada aconteceu, né? Enquanto o nosso rival Cruzeiro, aí da mesma segunda divisão, já vem se reformulando, buscando contratações, anunciando já um reforço para o ano que vem, indo atrás do diretor executivo, o Vasco até o momento não tomou nenhuma providência com relação a isso. Não contratou ninguém, nem do departamento de futebol, nem do elenco, e principalmente demitiu poucas pessoas. Poderia ter demitido muito mais. Tem jogadores atualmente que a gente olha para esse elenco e sabe que não tem condições de permanecer para a próxima temporada. Porém, segundo notícias, ontem na parte da noite do canal Atenção Vascaínos, a diretoria deve buscar de 15 a 20 atletas no mercado para trazer para o ano que vem. Algo muito semelhante ao que aconteceu lá em 2009. Como está passando essa foto aí para vocês, essa foi a Série B do Vasco da Gama e as contratações realizadas no Vasco naquele período. O Vasco contratou muitos atletas e isso deve se repetir nessa temporada. O Vasco contratando vários jogadores, porque também vai demitir, vai rescindir o contrato, vai emprestar vários atletas que estão atualmente dentro do elenco profissional. Muitos estão chegando ao seu final de contrato, outros terão seu contrato rescindido e alguns jovens da base poderão estar sendo emprestados para pegar bagagem e rodagem aí em outros clubes, né? E devido a isso, é claro, o Vasco vai necessitar contratar vários atletas no mercado. Então, é claro, a diretoria executiva, o CEO, os próximos profissionais que chegarem vão precisar trabalhar, vão precisar telefonar, vão precisar ir atrás de contatos para trazer esses jogadores para o ano que vem. E se tratando de saídas, como eu falei, eu volto a repetir, o Vasco já tinha dado férias antecipadas para alguns atletas, que era o Valber, o Andrei, o Rômulo e, se eu não me engano, o Léo Jabá. Eram esses 4 nomes e o Vasco está avisando para essa próxima semana já anunciar a saída de outros 3 jogadores, sendo eles o Hernando, o Vanderlei e o Morato. Na minha opinião, os 3 piores jogadores do Vasco nesse ano de 2021, principalmente Hernando e Vanderlei, uma das 2 piores contratações da história do nosso Vasco. O Hernando realmente em nenhum momento demonstrou por que veio jogar no Vasco da Gama. O Vanderlei também, um goleiro super sem confiança, um goleiro sem capacidade, um goleiro que não agarrou bem. De fato, uma contratação muito ruim por parte do Alexandre Pássaro. A diretoria não quer mais contar com esses atletas e não vai esperar nem a chegada do diretor executivo para tomar alguma decisão sobre a permanência ou a saída deles. Vai sair de uma vez, não vai ter o seu contrato renovado e estarão buscando outros clubes. Inclusive, isso foi confirmado agora há pouco por parte do Morato, né? O Morato,
queria jogar contra o Londrina nesse próximo domingo, será a última partida do Vasco no ano, porém ele acabou sentindo dores na coxa direita nessa segunda-feira, na reapresentação do elenco lá no CT Moacir Barbosa, e devido a essas dores ele foi reavaliado ontem na parte da tarde no mesmo CT, não foi achado nenhum tipo de lesão, nem nada do tipo, porém por parte dele, ele está sentindo um incômodo muito grande e não terá condições de viajar, então o Vasco preferiu deixar ele no Rio, não viajou com a equipe para o Paraná, para conseguir enfrentar o Londrina, então, ou seja, muito provavelmente nunca mais vamos ver o Morato vestindo a camisa do Vasco da Gama, e segundo notícia do portal torcedores.com, o Morato já recebeu algumas sondagens aí, é claro, seu empresário, de outros clubes do futebol brasileiro. Ele pertence ao Red Bull Bragantino, tem contrato com a RB até o final do ano que vem e deve ser novamente emprestado, já que o Red Bull Bragantino não conta com o atleta para essa próxima temporada. Disputou 40 jogos pelo Vasco, marcou 7 gols e deu 3 assistências, outro atleta que não marcou a passagem pelo Vasco da Gama. E agora, antes de entrar no assunto treinador, eu quero falar aqui, é claro, trazer novidades, aliás, sobre o assunto diretor executivo e CEO. Primeiro, se tratando de Ricardo Gomes. Ricardo Gomes é um nome que tem muita força dentro do Vasco, é um nome que também está muito perto, de fato, de fechar com o clube. Eu vou trazer, aliás, notícias de 2 grandes jornalistas aqui do YouTube, Fábio Azevedo e o Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. O Fábio Azevedo ontem, através de vídeo, no seu canal, revelou uma rápida e objetiva conversa com o Ricardo Gomes sobre esse retorno ao Vasco. O Ricardo Gomes disse o seguinte: tive uma conversa, afirmando a conversa que ele teve com o Jorge Salgado no meio da semana, e seguiu falando assim: marcamos um novo encontro, no caso com a diretoria, mas nada concreto, mas boas chances sim, no caso de acontecer. A gente já sabe muito bem disso, já vem informando vocês diariamente que o Ricardo Gomes está muito perto do Vasco. O Ricardo Gomes teve uma reunião com o Jorge Salgado nessa semana e deve ser apresentado no início da semana que vem. Inclusive, notícia essa que foi confirmada pelo mesmo Flávio Dias. O Flávio Dias disse o seguinte: que o Ricardo Gomes já está praticamente fechado com o Vasco, porém ainda falta alguns detalhes, mas no final de tudo há sim uma grande chance de que o profissional seja anunciado pelo Vasco nos próximos dias, porém há uma dúvida se ele virá para o cargo de CEO, como eu já falei, que seria aquele diretor de futebol, ou para o cargo de coordenador técnico, ser ali a pessoa que estaria mais ao lado do treinador, ajudando, auxiliando, dando algumas dicas, estando mais perto dele ali como uma figura de liderança, principalmente também dentro do vestiário. O Vasco vai reformular o departamento de futebol, vai trazer profissionais que não tinha para cargos que não tinham no ano passado, isso será importante, mas na minha opinião está demorando muito. Esse trabalho já era para ter sido feito desde quando o Vasco sabia que não iria conseguir o acesso, após aquela partida ali contra o Guarani e contra o Botafogo, já era para o Vasco ter começado a demitir e contratar, mas até o momento nada aconteceu, porém no início dessa próxima semana poderemos ter novidades envolvendo o nome do Ricardo Gomes. E agora, falando sobre Anderson Barros, o Anderson Barros que terá hoje à tarde a final contra a equipe do Flamengo, ele que é o diretor executivo do Palmeiras e foi o diretor executivo do Vasco lá no ano de 2017. Ele está no Palmeiras e muito provavelmente também não permanecerá por lá. Nessa próxima segunda-feira ele vai ter a definição do seu futuro. A Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, não quer a permanência do diretor executivo. Segundo notícias, ela irá trazer outro profissional, que deve ser inclusive o Luiz Paulo. Para quem não sabe, o Luiz Paulo é um grande amigo aí do Abel Ferreira, é também do treinador português Abel Ferreira. O Luiz Paulo também é um português, tem passagem por Real Madrid, é um grande diretor executivo e deve estar chegando no Palmeiras para essa próxima temporada. Devido a isso, o Anderson Barros vai perder o seu espaço e deve estar retornando ao Vasco. Retornando porque ele fez um excelente trabalho no ano de 2017 ao lado do Zé Ricardo, onde levou o Vasco depois de anos aí de volta para a Libertadores. E falando em Zé Ricardo, de fato o Zé Ricardo tem um nome muito forte dentro do Vasco da Gama. São os 2 principais nomes para assumir o comando técnico do Vasco do ano que vem: Zé Ricardo e Dorival Júnior. E Dorival, porque conseguiu o acesso do Vasco lá em 2009, o Vasco caiu pela primeira vez em sua história em 2008, em 2009 conseguiu acesso à elite do futebol brasileiro, com o Dorival Júnior sendo o treinador. Então ele tem um respeito muito grande, tem um carinho muito grande e poderá estar retornando ao Vasco para a próxima temporada para conseguir o mesmo feito que realizou lá no ano de 2009. Então é um nome muito forte e além dele também o mesmo Zé Ricardo.
tem um nome muito forte, porque acredito que foi o último grande trabalho feito por um treinador à frente do Vasco da Gama em 2017 com o Vasco, onde o Vasco conseguiu ali de ser um clube quase rebaixado, onde o Zé Ricardo pegou e conseguiu, no caso, chegar à pré-Libertadores, tendo algumas dificuldades na pré, mas chegando à fase de grupos, numa fase de grupos muito difícil, inclusive o Vasco foi considerado estar um dos grupos mais difíceis com o Cruzeiro, a Universidade do Chile e Racing, mas meio assim o Zé Ricardo fez um bom trabalho e sem muitas peças boas no elenco. Eu lembro que o elenco do Vasco tinha Paulão, Anderson Martins, Nenê, algo do tipo, mas o Zé Ricardo conseguiu botar os jogadores para jogar bola e levar o Vasco para a Libertadores de 2018, e devido a essa duplinha que ele fez com o Anderson Barros lá naquele ano, poderão estar os dois reeditando essa dupla agora no ano que vem, dentro novamente do Vasco da Gama. Isso deve ser definido aí na próxima semana, é isso que o torcedor espera, mas parece que de fato, tanto o Ricardo Gomes quanto o Anderson Barros até terça-feira já deve ter a situação resolvida e estar chegando dentro do Gigante da Colina. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Júlio César. O Júlio César, que era um goleiro do Grêmio, ficou 2 temporadas no Grêmio, porém no meio do ano passado ficou livre no mercado. O Grêmio dispensou o goleiro e ele não fez mais parte do planejamento do Grêmio para a temporada de 2021. E agora, nesse momento, os representantes do goleiro estão atrás aí, agindo nos bastidores para tentar colocá-lo em um clube no ano de 2022. Ele fez um excelente trabalho, eu relembro muito bem, no Fluminense. Rival aqui das Laranjeiras, agarrou muito e até mesmo devido a isso ele foi contratado pela equipe gremista no ano seguinte. E ontem o Torcedores.com apurou que o Júlio César foi oferecido ao Vasco. Ele é um goleiro que tem 35 anos e ele mesmo vê com bons olhos, vê uma boa possibilidade trabalhar no Vasco no ano de 2022. Ele foi oferecido ao Jorge Salgado e como o Jorge Salgado ainda não tem essa competência, ele não quer ter essa competência, aliás, de contratar, de rescindir, ele não tomou nenhuma atitude. Vai levar o nome para a futura comissão técnica, para o futuro departamento de futebol, para tomar uma decisão se ele virá ou não para o Vasco no ano que vem. Ele volta a repetir. É um goleiro de 35 anos e está sendo oferecido a alguns clubes. No ano passado já foi oferecido, inclusive, para o Cruzeiro, Chapecoense, Náutico e Sport, e nenhum dos clubes quiseram a contratação do jogador. Nos bastidores de São Januário, circula a notícia que o discurso do Júlio César, que o Júlio César se encaixa no perfil procurado por essa atual diretoria. Um jogador livre no mercado, com experiência e com baixo salário. Então, tudo isso pode encaixar, mas lembrando também que o Fernando Miguel é um goleiro que pertence ao Vasco, está fazendo um bom campeonato pelo Atlético Goianiense e poderá estar retornando, já que tem o término do seu contrato agora e volta aí no início, né, do ano que vem. O Vasco ainda também vai tomar uma definição sobre o futuro do atleta. Mas vamos esperar, o mercado vai começar a se movimentar e, é claro, a gente vai ficar trazendo todas as novidades para vocês. Teremos muitas notícias na próxima semana. Dessa chegada dos treinadores, eu quero saber a sua opinião, então deixe ela aqui embaixo. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaína.